Estamos aqui na TV Proagir mais uma vez no programa É Demais com Lailton Mendes. Na residência do José Carlos Mendonça, o popular Pinga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E toda pergunta tem resposta. Qualquer pergunta que você me fizer, faço o possível para responder na íntegra. É isso aí. Veja só, o senhor se tornou, um grande empresário, influenciou muita gente, principalmente eu, que me inspirei em muita coisa sua, sempre fui seu fã, já realizei eventos em Ipirá, que foi o Padre Zezinho. Mas o que foi que lhe colocou nessa vida artística do show business, de que para você se tornar um grande produtor? O que lhe influenciou? Olha, eu não tenho boa dicção para disc jockey, mas eu representava um produto que este produto era muito popular, chamava-se Urudonal. Eu recebi uma verba do laboratório para divulgar o produto e, ao invés de eu colocar chamadas, eu comprava horário na rádio. E, fazendo o programa, lembro como hoje de que um empresário mexicano, por nome de André Nietro, estava passando para Recife e resolveu passar em Aracaju para colocar um show do Roberto Carlos. E era ele que eu queria trazer. Quando ele estava saindo do aeroporto para o hotel, aí ele falou ao motorista de táxi: eu quero passar nessa rádio, quero falar com esse rapaz. O programa tinha uma audiência muito grande. Eu não sou bom para dicção, mas ideia sempre tive. E o nome do programa era Ronda Musical da Cidade. Então, ele chegando lá, disse: olha, estou passando com o Roberto Carlos para Recife e tem uma data que eu estava querendo fazer em Aracaju. Aí eu me lembro do valor do dinheiro da época. Ele disse: se você fizer um show, eu lhe vendo por 8 milhões de cruzeiros. Dinheiro da época. Se fizer 2, eu lhe faço 12 milhões. Eu digo: vamos fazer 2. Fiz um no ginásio, onde superlotou, e outro fui fazer no estádio, onde não deu praticamente ninguém. Deu 1.187 pessoas. Porque naquela época o Roberto Carlos mandava todo mundo para o inferno. E os pais não deixavam os adolescentes saírem para show, e principalmente no horário que ia ser o segundo show. E o segundo show deu um prejuízo incrível. Que foi irrecuperável. Depois eu trouxe Martinho da Vila. 3 dias antes faleceu o arcebispo de Aracaju, outro prejuízo. Renato Susbruquetes, eu trouxe outro prejuízo, que deu pane elétrica, e na época não existia. Vê se me clarei aí. A energia elétrica às vezes era de geradores, né? Não tinha gerador. Na época não existia gerador. Hoje tem gerador. Outro prejuízo. Eu não acreditei que o Renato Susbruquetes, com o sucesso que estava fazendo,
viesse dar prejuízo. Trouxe novamente o Renato Souza Buquete, deu um lucro pequeno, mas deu lucro. Aí eu digo, vou parar. Resolvi parar. Fiquei 4 anos parado, pois o responsável para eu voltar a contratar shows foi o empresário por nome de Avelar Amorim, que me ofereceu Newton César, que na época estava fazendo um sucesso incrível, tocando as 12 faixas do LP, e eu não quis de jeito nenhum. Mas Martinho da Vila, que foi lançado com o Pequeno Burguês, deu prejuízo. Imagino qualquer outro que viesse iria dar prejuízo. Mas eu, para me ver livre desse empresário, fiz uma proposta indecorosa. O que ele estava cobrando por um show, eu ofereci. Eu digo, se você fizer 6 shows, este valor que está me querendo cobrar um, eu faço. Isso para me ver livre dele. Aí ele disse, eu vou fazer porque é uma segunda, terça e quarta. Aí eu fiz. Ganhei tanto dinheiro com o Newton César que não parei mais. Não parei de jeito nenhum. E já estou com quase 16 mil eventos realizados. Digo eventos porque também contratei muito futebol, sendo que 90% é shows musicais e 10% de futebol. Pinga, e a relação com Luiz Gonzaga? Como tudo isso começou? Ele me telefonou do Rio de Janeiro dizendo que estava chegando e queria falar comigo e se eu podia esperar ele no aeroporto, que ele queria falar comigo. Eu, pois não. Qual voo vai chegar? Ele disse, deu o número do voo e a empresa. Eu fui esperar. Chegando, ele disse, eu vou sair do escritório do meu filho e quero que você tome conta da minha agenda. No entanto, eu estou precisando de 500 mil cruzeiros que eu tenho um negócio para pagar em Exu. Aí eu fiz um cheque, entreguei para ele. Chegando em Exu, ele disse, 500 não deu, eu estou precisando de mais 500. Transferi mais 500, ele disse, de agora por diante você toma conta da minha agenda e cada show meu vai ficar a razão de 20 mil para você. Eu achei que era pouco o valor de 20 mil. Eu digo, não, eu vou lhe pagar 40 mil. Dobrei o valor que ele tinha me pedido, porque o Luiz Gonzaga era uma pessoa muito caridosa e não tinha senso nenhum de comércio musical. Eu vou lhe contar um episódio que eu presenciei com Luiz Gonzaga, passando ao lado de Custódia, em Pernambuco. Ele viu um circo que estava com a lona furada. Ele mandou que eu entrasse na cidade e fosse no circo. Eu fui ao circo. Ele procurou o dono do circo. Eu quero falar com o dono do circo. Aí o dono do circo veio e disse, Luiz Gonzaga, a resposta dele foi a seguinte, Luiz Gonzaga, o rei do Baião em carne e osso. Eu vim aqui para fazer amanhã um show no seu circo. Aí coloque um carro volante na rua dizendo que Luiz Gonzaga vai se apresentar no seu circo. Ele disse, mas eu não vou poder pagar. Ele disse, eu não estou lhe cobrando. Não vem aqui dizer que você vai pagar. Vim dizer que vou
fazer o show. Você quer que eu faça ou não? Claro que eu quero, agora não vou poder pagar, porque eu não sei, o senhor é um artista que para meu circo é muito caro e eu não vou ter condições. Ele mandou anunciar, no dia seguinte ele fez o show, o circo superlotou, o dono do circo, quanto é que eu lhe devo? Ele disse, não deve nada, você vai fazer o seguinte, o dinheiro que você tinha que me pagar, compre uma lona, porque esse circo já é deprimente, e com lona furada, pior fica. Então você mande colocar uma lona. E daqui está indo para onde? E daqui provavelmente eu vou à Serra Talhada. Ele falou, quando eu voltar, eu vou passar em Serra Talhada. Se você colocou a lona, eu vou fazer outro show e não vou lhe cobrar nada. Ele voltou para Serra Talhada, o circo estava lá com a lona nova, ele fez novamente outro show e não cobrou nada. E o Luiz Gonzaga, ele passava muita dificuldade porque não sabia cobrar de ninguém absolutamente nada. Ele era muito bondoso e que eu acredito que ele está ao lado de Deus na eternidade. Porque o Luiz Gonzaga é uma pessoa assim. Pinga, como você retratou a sua admiração pelos artistas baianos, a sua relação, fale da sua relação com Simone, uma cantora que eu admiro bastante, sou muito fã e tenho muitos discos dela. Gostaria que você falasse da sua relação com Simone. Em 1987, a Simone gravou um LP no Canecão, que tocou todas as faixas, fez muito sucesso, e eu procurei Simone passando pela Barra. Ela disse, eu queria um apartamento nesse condomínio. Eu digo, vamos lá perguntar o preço. Fomos perguntar o preço, quando era o preço, eu comprei o apartamento e dei para ela. Eu digo, por esse apartamento você vai me dar 100 shows com mais 4 de bonificação. Tivemos um relacionamento até certo ponto difícil, porque a Simone era muito complicada. No entanto, ela cumpriu todos os shows e em Brasília eu tinha um filho adotivo que chamava-se Erivan. O Erivan disse, não faça o teatro não, que o teatro não vai dar para o pessoal fazer no ginásio. Eu digo, olha, o ginásio eu pago dobrado. Ele faça no ginásio, que mesmo pagando dobrado é negócio. Ao invés de fazer só marquei um. Eu tive que fazer 2, porque esgotaram os ingressos, e com os 2 shows que eu fiz no ginásio, deu para pagar toda a turnê. Daí por diante eu comecei a ter problema e a Simone não estava querendo mais cumprir o contrato com o valor. Queria pagar a multa, mas não queria cumprir o contrato com o valor. Eu tive que reajustar novamente para que ela continuasse a fazer os shows que nós tínhamos acertado antes. Porque se ela pagasse a multa, estava cumprindo o contrato, mas eu não queria de maneira nenhuma a multa. Eu preferi reajustar para dar sequência ao contrato, até porque já tinha outras cidades marcadas. Mas Simone foi uma das artistas que mais foi executada no ano de 1987. Não foi 87, 1977. 77. Tá.
Mas foi nos anos 80 que ela ficou bem em evidência, né? Exatamente. Ela também tinha muitos bons compositores, que Muito bom. Valso Nilo, Moraes Moreira, Milton Milton Nascimento. Nascimento. As músicas que ela interpretava, ela tinha um repertório muito bem escolhido. Também o repertório era bom por causa da interpretação que ela fazia de uma música que parecia não acontecer, a música aconteceria, porque ela fazia uma gravação super perfeita. Isso foi no show ao vivo no Canecão. E a voz dela faz diferença, não é uma voz comum. Quando a gente ouve Simone, já tem aquela característica, é Simone. A voz muito bonita. Eu imaginei que o nome Simone era por causa de Simonal, mas não. É porque o nome dela é Simone mesmo. Simone Bittencourt. Simone Bittencourt. Pinga, gostaria também de ouvir de você um assunto interessante que é referente aos shows internacionais. Fale deles. Aliás, fazer eu não fiz nenhum, marquei. O Julio Iglesias, Dana Summer, Ray Conniff, Ray Charles, Jimmy Cliff, entre outros. Ahá. Aqui em Salvador, aqui ao lado de Milton Nascimento, aqui, se não me engano, num festival de verão que foi realizado no centro de convenções. Eu fiz o Ahá aqui em Salvador, como também fiz em Brasília, em Recife. O Julio Iglesias eu fiz Salvador, Brasília e Recife. Teve também em Aracaju, na inauguração da Casa Augusto. Eu fiz o Julio Iglesias lá. Eu tive uma proposta para fazer Fortaleza, o Julio Iglesias, e preferi fazer Aracaju, sabendo que eu ficando com a renda bruta de Aracaju era um terço do que me ofereceram em Fortaleza. Mas eu sou muito barrista, fiz Aracaju. Já tinha dado a palavra e fiz Aracaju. Aracaju, eu digo que Aracaju é a sala de visita da Bahia. Tem muito a ver Sergipe com Bahia. E eu sou um sergipano que me considero pegipano. Podia ser serba, mas não, sou pegipano, porque sou cidadão pernambucano e nasci em Sergipe. Sergipe é pequeno, mas é um quintal cheio de flores. Flores que os outros estados não têm. A Bahia tem, porque tem Sergipe como jardim da Bahia. Tanto é que muita gente sai daqui para Sergipe, daqui da Bahia, deixa as praias baianas e vai para a praia de Atalaia. Isso eu estou falando porque tenho certeza absoluta. Inclusive, eu tenho 3 composições que uma delas é Sergipano Bom, outra é Atalaia e outra chama-se Morena. Não canto nada, minha voz é horrível. Se você pedir para eu cantar, eu não vou cantar, porque além da minha voz ser horrível, eu não sei como é que o pessoal vai suportar ouvir essa entrevista,
porque eu não tenho dicção nenhuma para microfone. No entanto, eu compus 3 músicas em Sergipe falando sobre minha terra. Pinga, interessante. Aqui no momento estou muito emocionado, lisonjeado em fazer essa entrevista. E você tocou num assunto importante como, né, compositor. A mesma coisa que eu cantando Ave Maria é terrível. Mas eu gosto muito da poesia, gosto muito de escrever. Eu tenho várias músicas e na época que minha banda baile tocava, eu tenho algumas músicas que foram gravadas e algumas músicas registradas. Eu tive um grupo, o Vô Rasante, e o Vô Rasante interpretou música de minha autoria. Não tive a felicidade de um artista famoso pegar uma música minha e gravar. Mas eu vou lhe mostrar uma das minhas composições, ó, querida. É uma das composições que tem, né? Os cachorrinhos que ele adora, né? E aí? Pinga, o mundo está sempre mudando, e mudando bem em nossa vez. Com essas mudanças, essas adversidades culturais, como você enxerga esta realidade musical hoje, com toda essa tecnologia e essas... Como você enxerga? Bom, a época boa foi a época do Iê, Jovem Guarda. da Jovem Guarda. Essa daí, sim, que tivemos músicas gostosas de se ouvir, que cantavam com coração, com amor. Hoje em dia tem esse musical sertanejo, que de sertanejo não tem nada, é uma invenção, é fabricado e nada que dê para entender o que é que eles estão cantando. Para mim, o melhor de todos eles chama-se Daniel. Esse realmente canta soltando a voz, não os demais que cantam fazendo barulho. Daniel, para mim, é o número 1 de todos eles. Pinga, toda essa sua história veio do seu trabalho como radialista, né? Como você contou. Bom, mas todo esse período sofreu mudanças. E hoje, com toda essa tecnologia, essas mudanças, as gravadoras, a televisão, e hoje estamos aí com a televisão online, tudo enfim. E como você pode melhor explicar? Antes existia o programa de auditório, como a Buzina do Chacrinha, que hoje não tem mais. Discoteca do Chacrinha. A Buzina do Chacrinha era muito cafona, mas a discoteca era mais eclética, onde Luiz Carlos por diversas vezes foi para a discoteca. E para a Buzina do Chacrinha ia mais aqueles que chamavam-se brega. Programa de auditório pouco existe hoje. Existe o Faustão, que não é provavelmente um programa de auditório, existe também o Ratinho, que eu não considero como programa de auditório. Eu considero mais como um programa cultural do que propriamente de auditório. E as gravadoras também praticamente não existem mais, porque não se vende mais disco. Não vende de maneira alguma, por causa da facilidade de você encontrar qualquer música que você queira, você encontra no Google.
Então, se você encontra a música no Google, por que vai comprar disco? Então, não compra de jeito algum. Eu mostrei ontem para você o Paulo Vinícius, que ninguém sabe quem é Paulo Vinícius. Mas Paulo Vinícius é um cantor que canta exatamente em cima de Nelson Gonçalves. Depois eu vou lhe passar a gravação do Paulo Vinícius para você ver quem era o Paulo Vinícius. Eu contratei uma turnê de 20 shows do Paulo Vinícius somente por causa de uma música por nome de Pequeno Burguês, música essa composta por Adelino Moreira, que era o compositor de Nelson Gonçalves. Os dois brigaram e o Adelino Moreira chamou Paulo Diniz e gravou a música Pequeno Burguês. Procura no Google que você vai ver. Hoje não existe mais gravadora, não existe, porque as gravadoras praticamente faliram. Faliram em função da facilidade do Google. Então, não adianta mais artista procurar gravadora. Eles têm que gravarem e procurar as emissoras de televisão e fazer o trabalho que ele fez, gravação independente. Porque gravadora praticamente não existe mais. A época boa era a época do LP. Essa era a época boa. Vinil. É o vinil. É isso aí. Pô, ô Pinga, sua relação com o futebol também foi uma relação muito boa, porque eu aqui dentro da sua casa presenciei algumas fotografias, certo? Com o Rei Pelé, né? Aí, ó, pega aqui a foto, tá vendo? Com o Rei Pelé. Eu gostaria que você contasse, né, porque da sua história com relação ao futebol, que você também realizou eventos de futebol, não é isso mesmo? Realizei muitos jogos, inclusive levei o Santo a Aracaju. E isso aqui não é simplesmente um autógrafo, é um agradecimento por um jornal que, passando por Lisboa, eu vi o jornal A Bola, dedicou 4 páginas para Pelé, dizendo que apesar dele ter parado 35 anos, há 35 anos de jogar futebol, mas continuava sendo o personagem mais conhecido do mundo, só perdendo para um refrigerante, em termos de reconhecimento. Refrigerante esse que é Coca-Cola. É o nome mais conhecido que Pelé no mundo, só. E ninguém mais do que Pelé é conhecido no mundo. Mandei para ele o jornal, ele me agradeceu e me fez, aqui eu vou ler para você, ao José C., igual a Pinga, obrigado pelo jornal, um abraço do seu amigo Edson Pelé. Então isso não é simplesmente um autógrafo, é um agradecimento. Bom, e também você teve participação na contratação e realização da seleção brasileira, né? Como é? Conta essa história. Depois que o Brasil foi tricampeão mundial, eu levei o Santo para Aracaju, que inclusive tinha um sergipano do Santo por nome de Clodoaldo. Eu levei para Aracaju o Santo com aquele timaço todo, Pelé, Mengalvio, Coutinho,
entre outros artistas, que você vê, a seleção brasileira de 1958, eu me lembro a escalação. Hoje eu não sei qual é a escalação do Brasil, mas de 58 eu me lembro. A última partida da 58 foi Gilmar, De Sordi e Deline, Zito, Orlando e Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Essa foi a última partida que a seleção brasileira de 58 fez na Suécia. E hoje você me pergunta qual é a escalação da seleção brasileira, eu não sei. Porque é tanta gente fazendo experiência que vira uma bagunça. Levei para Aracaju o Santos para jogar com o Sergipe. O placar foi 9-1 para o Santos, claro. Levei Vasco e Flamengo, os dois para jogar entre si em Aracaju, porque até então só tinha jogado no Rio de Janeiro o Vasco contra o Flamengo e inúmeros outros jogos que eu levava, principalmente fazendo em Aracaju. E seleção brasileira. O último amistoso da seleção brasileira em Recife, quem levou fui eu. Amistoso, né? Que foi Brasil e Polônia. Foi 2-1 para o Brasil. Fui eu que levei. Choveu tanto que eu tive um prejuízo incrível. O prejuízo não foi pequeno. Em dinheiro de hoje, eu perdi mais ou menos 1 milhão de reais. Isso foi em 1994. Primeiro que não foi levado a seleção brasileira completa. E segundo que choveu tanto que teve gente que comprou ingresso e não foi para o estádio. Prefiro ficar assistindo pela televisão, que foi televisionado também para Recife. Não foi chuva, não, foi torrencial mesmo. Parou de vender ingresso e o prejuízo foi incrível. Mas é isso mesmo. Perder, eu sei, porque ganhar todo mundo sabe. O difícil é saber perder, e eu sei perder. Porque o importante é saber perder, não é só saber ganhar. Entendeu? Pois eu tive esse prejuízo com a seleção brasileira em Recife. E quanto a esta fotografia aí que eu vi a respeito aí dos ingressos, tá vendo aí, ó? Aí do seu lado, certo? Ó. Bom, essa São história... os ingressos, né? Os jogos. Tem 2 ingressos. 2 ingressos. Um, eu comprei nos Estados Unidos por $2.500. Se der para ver aqui, que é esse aqui. Se der para ver o valor que foi pago, $2.500. Dá para ver? Se eu disser que eu paguei $2.500 no ingresso, ninguém vai acreditar. Mas está aqui para vocês verem. Porque não tinha mais ingresso. E quando eu estou de saída, disse, eu tenho somente um ingresso de sobra e esse ingresso custa $2.500. Agora só pode ir de smoke. Eu comprei o ingresso. Estava com um radialista por nome de Edinaldo Santos, e o Edinaldo
Disse, mas Pinga, você comprar um ingresso por $2.500 e tem que ir de smoke. Ele disse, bom, eu estou aqui, eu paguei mais do que isso para chegar. Então, eu estou aqui querendo assistir, eu comprei o ingresso. E o outro foi na França. Não tinha mais ingresso. Eu fui no hotel onde estava Gilberto Gil hospedado e um grupo de artistas, entre eles o Carlinhos Brau. E Carlinhos Brau me viu, Pinga, eu estou notando você triste. O que é que tem? Digo, eu vim para assistir a Copa e não tem mais ingresso para vender. Ele disse, o de hoje você vai assistir porque o meu ingresso é seu. Eu digo, você não vai, não, não, você é que vai. Me deu o ingresso. Eu pedi para ele autografar, que está autografado aqui o ingresso aqui até, para tirar, dar um trabalho danado. Vai dar trabalho, não precisa tirar não. Ele está autografado. Aí ele disse, ô Gil, vê quem está me pedindo autógrafo. O nosso rei Pinga. Bem assim. Isso dito por Carlinhos Brau. Aí eu fui assistir. Bebeto, eu tenho uma amizade muito grande com Bebeto. Por ele ser uma pessoa muito amável, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, clube que o Vasco, eu torço pelo Vasco, mas admiro o Flamengo. Talvez eu seja dos poucos torcedores do Vasco que torce pelo Flamengo. Agora, por quê? Porque no Flamengo tem o segundo maior jogador do mundo, que chama-se Zico. Aqui eu tenho o livro dele autografado. Amigo Pinga, sou grato. Eu tenho uma admiração muito grande por Zico também. Aí Bebeto disse, você vai assistir todos os jogos do Brasil, porque eu recebo uma conta de ingresso, e quantos ingressos vai pedir? Eu digo, só um. Todo jogo ele me dava e eu assisti a Copa todinha sem pagar ingresso. O primeiro jogo foi o Carlinhos Brau que me deu. E o segundo jogo foi Bebeto. A partir do segundo jogo foi Bebeto. E eu ia tendo uma briga muito séria no estádio, porque o pessoal começou a falar mal de Bebeto, o que eu não podia admitir. E não houve um atrito muito forte, porque ao meu lado estava Roberto Dinamite e apaziguou tudo, porque eu parti para este brasileiro que estava falando mal de Bebeto e disse, repita o que você falou de Bebeto. Aí o Roberto Dinamite, Pinga, vamos ter calma, porque campo de futebol é isso mesmo. Eu já passei por diversas privações e sei o que é isso. Então ele apaziguou. Mas contando a história do $2.500, quando eu fui ao estádio, que não era nem em Los Angeles, era em Pasadena, eu fui de bermuda, e eu não ando de bermuda. Mas nesse dia eu resolvi ir de bermuda, ao invés de ir de smoke. Aí o Edinaldo Santos disse, mas Pinga, você veio de bermuda? Eu, de bermuda, com a camisa do Vasco e com a bandeira do Brasil amarrada no pescoço. Você não vai conseguir entrar, vai criar problemas. Eu sonhei que devia criar um problema hoje. Aí, chegando o cara, não. Na época, o presidente da FIFA era João Avelange. Chamaram o intérprete para dizer, olha, tem um brasileiro aí criando a maior confusão e querendo entrar de bermuda aqui. Aí veio o intérprete. O que é que se passa, cidadão? Que
o que é que está se passando? Eu perguntei onde era o melhor local para assistir o futebol, me disseram que era este, mas o ingresso custava $2.500. Para mim, os $2.500 não era importante, importante era assim o jogo. Eu disse, mas aqui só pode entrar de smoke. Eu digo, ele me falou em smoke. Como poucas palavras em inglês eu entendo, e das poucas, smoke é uma delas que eu entendo, que é não fumar, como eu não fumo, então eu comprei o ingresso. Aí ele foi a João Avelange e relatou o fato, vem João Avelange. E na hora que ele chegou, eu lhe conheço. Eu digo, como? Eu era presidente da CBD, você lembra? Eu lembro. Confederação Brasileira de Esporte, que agregava todos os esportes. Agregava futebol de salão, agregava basquete, voleibol, e eu era presidente da Federação de Futebol de Salão. Levei da Bahia o Itapajipe, de São Paulo o Palmeiras, que era o melhor time do Brasil na época, e levei do Rio de Janeiro o Vila Isabel. O quarto clube foi o de Aracaju, o IAT. Então fiz o quadrangular, convidei João Avelange para ir, ele foi e ele lembrou-se desse detalhe. Pinga, foi um prazer imenso estar aqui na sua residência com minha equipe técnica. Quero agradecer aqui a Fábio, quero agradecer aqui a Rafael e as pessoas que direta e indiretamente contribuíram para estar aqui presente, ao meu amigo Paulo Tear. Em breve, com a permissão de Deus, gostaria que você participasse mais de uma entrevista, porque conteúdo você tem demais. E conteúdo importante, que é um legado divino e que vai servir de exemplo para todos nós empresários que trabalhamos no mundo artístico. E esse mundo artístico, né, é cheio de adversidades. E fica aqui, gostaria que ficasse aqui as suas considerações finais. Bom, o que eu tenho é agradecer a oportunidade de esclarecer algo da minha carreira. Uma carreira que, modéstia à parte, são mais de 16 mil eventos realizados, no qual eu tenho orgulho em ter participado desses eventos e continuo à sua disposição para qualquer outra oportunidade.